Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Todos nós temos os nossos medos. Alguns são até compreensíveis, como medo do escuro, palhaços, insetos, lugares apertados, altura, mas outros são completamente idiotas e sem sentido. Mas eu não posso falar nada sobre isso, porque eu sou cheia de medos idiotas e sem sentido. E toda vez que eu falo deles para as pessoas, tudo que elas fazem é me julgar e rir de mim. Mas eu não culpo elas, porque eles realmente são idiotas. E eu sofro com isso. O medo mais idiota que eu tenho é de dinossauro. Tá, pode rir, eu entendo, mas deixa eu me explicar. Eu sei que dinossauros não existem mais e não tem como eles me matarem. Ainda. Mas deixa eu te explicar o porquê de eu ser desse jeito! Tudo começou quando a minha irmã mais velha estava com os amigos dela na sala vendo filme. E eu, como a irmã mais nova genérica, fui lá perturbar ela e os amigos. Eu sabia que eles estavam vendo um filme de terror porque eles estavam gritando e tirando sarro rindo uns dos outros por levar susto, quando na verdade estava todo mundo se borrando de medo. E eu tive uma ideia. Se eu ficar deitada na escada esperando o próximo susto chegar, e aí eu pulo e assusto todos eles. Sim, parece um plano bom. E quando chegou a hora, o tiro saiu pela culatra. E eu tenho medo disso desde então. Eu não consigo assistir nada sobre dinossauros. Se lembra daquele filme Dinossauros da Disney? Toda vez que o maravilhoso mundo Disney anunciava que o filme ia ser esse, você pode ter certeza que eu estava assistindo qualquer outro canal, mas nunca a Disney. Esse era o tamanho do meu medo. Eu tinha pesadelos quase todo santo dia, e eu lembro de um muito nítido, que era eu e a Xuxa correndo de um carnotauro. Eu tinha 5 anos, tá bom? Me deixa em paz! Eu fui arrastada também para assistir Jurassic World, Reino Ameaçado, e as pessoas do cinema ficavam me mandando calar a boca porque eu não parava de gritar durante o filme inteiro. Praticamente todos os meus medos que eu tive ou tenho vieram da televisão, como vampiros e alienígenas. Eu não tenho mais medo desses, mas eu tive por um bom tempo durante a minha infância. O caso dos vampiros foi que eu vi no Discovery Channel um documentário sobre isso. Porque, né, eu não era o tipo de criança que se contentava apenas com desenhos. E eles falaram que tinha uma aldeia lá não sei aonde, que as pessoas estavam acordando com mordidas e quando foram revistar um caixão, o cara que estava enterrado há uns 10 anos já estava intacto e com manchas secas do lado da boca. E depois eles descobriram que aquilo era sangue seco. E a Bruninha de 6 anos viu aquilo e ficou até os 10 dormindo com o cobertor até a cabeça. Não importava se estava um calor de 40 graus, eu estava coberta até a cabeça para o vampiro não me pegar e sugar meu sangue. E o medo dos alienígenas foi por causa do filme Guerra dos Mundos, que de longe é o melhor filme de invasão alienígena que tem, porque é uma história científica, mas que é tão perto de uma realidade, sabe? É muito louco. E eu acabei assistindo isso com meu pai quando eu tinha uns 6 anos, algo do tipo. E eu fiquei meses com medo de dormir sozinha por causa de uma cena, que é essa daqui. Mano, pelo amor de Deus, essa cena é muito agoniante. E eu lembro de ficar olhando pra janela até eu desmaiar de sono com medo daquele negócio aparecer. Mas eu também lembro que eu tive medo que as pessoas botaram em mim. E uma dessas pessoas foi a minha avó. Sim, a minha própria vó. O sangue do meu sangue me botou medo em algo que não era real, mas que ela conseguiu manipular a minha cabeça para me fazer acreditar naquilo. E esse era o homem do saco. Mas aí é que tá. Quando eu tinha que passar a noite na casa dela, porque os meus pais iam comprar cigarro por uma noite, na rua dela tinha um guarda que a gente chamava de guarda do apito. O nome em si já diz o que ele faz. Ele passa a rua apitando para avisar que tinha um guarda passando. E eu que não dormia, pra eu calar a boca e deixar minha avó dormir, ela dizia que o guarda, na verdade, era o homem do saco e que ele passava todo dia na rua dela apitando para avisar aos pais que estavam em casa com crianças que não estavam querendo dormir
e que ele entrava na casa e levava as crianças embora e elas nunca mais viam as famílias delas. Pesado, não é? Mas eu entendo o lado dela. Eu não calava a boca e continuava a fazer perguntas e a coitada só queria dormir e esse era o único jeito de me fazer calar a boca. Eu lembro também que com o passar do tempo eu comecei a perceber que tudo isso não passava de um truque para ficar quieta. Mas nesse mesmo dia em que eu desafiei a minha avó, o vizinho esqueceu a chave da casa dele. Então, eu fui pega de surpresa com um homem gritando do lado de fora, pedindo para entrar. Daniela! Abre a porta, Daniela! Daniela! E a minha avó agarrou essa chance e disse: tá vendo? Esse daí é o homem do saco que tá vindo pegar a Daniela porque ela não quer dormir. E eu imediatamente calei a minha boca o mais rápido possível pro homem do saco não vir me pegar. E novamente nessa leva de pessoas que me botaram medo, entram as minhas professoras de jardim. Mas não foi a intenção delas, eu que era uma criança medrosa. Nas escolinhas sempre tem aquele dia do folclore e todo dia durante uma semana a gente aprendia sobre um folclore diferente. E nesse dia a gente aprendeu sobre o Saci. Mas olha a genial ideia delas. Elas resolveram cortar vários papéis em formato de Saci, esconder pela sala e elas pediram para que nós trouxéssemos uma garrafa de refrigerante para prender o Saci nela. Mas elas deram um show. Elas gritavam e pulavam. Olha aqui, ele passou pra lá, pega, pega! E enquanto elas iam atrás do Saci, nós ficávamos sentados em um círculo com as garrafas no escuro. Parecia um ritual satânico. Quando a professora pediu a minha garrafa para ela botar o Saci, eu entreguei, mas eu entreguei com um medo. E tinha uma menina na minha sala que virou pra mim no dia seguinte e disse que o Saci dela tinha aberto a garrafa e fugido. E o segundo que eu botei os pés na minha casa naquele dia, eu simplesmente peguei a garrafa e joguei dentro do meu armário e joguei a maior quantidade de coisas em cima que eu podia. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve!